Tem gente que acha que, como o senhor falou assim, o mundo vai acabar. Você faz droga, você passando num lugar, você vê isso. Passando numa feira, no mercado municipal, não é nem supermercado, não. Encontrei duas empregadas domésticas e uma falou com a outra: ô Maria, você sabe que eu agora sou crente? Ah, saí da religião católica, agora sou crente. Mas menina, vou te falar, o pastor ontem falou que a humanidade aqui vai morrer de fome. A outra falou: ainda bem que eu tenho 5 medidas de feijão lá em casa. Quer dizer, olha aqui, é a criatura ignorante que ainda deu Deus na barriga, só está pensando em comida. Está vendo? Vai ter a fome. Nós estamos preparados para essa fome? E ela vem, queira ou não queira. Mas com esse mundo de máquina plantando desse jeito, com esse mundo de máquina plantando desse jeito, a fome vai vir. Mas por que você está falando isso? Você garante? Garanto. Garanto e posso garantir, porque não é convencimento meu, não é nada. Vocês não ficariam aqui. Eu não estou pagando vocês para isso. Não estou pedindo a vocês dinheiro, não estou pagando para nada. Por que vocês estão na agília? É na agília do espírito mais velho que tem condição de orientar o grupo, que quer acertar. Está entendendo? Tem condição. É um espírito mais velho, sabe dessas coisas. Ele não é ensinado pelos livros, não. Sabe quem já viveu essas coisas. Os que não entendem a crucificação de Jesus, nós não entendemos. Mas entende por quê? Porque ele estava lá naquele tempo, encarnado. Está vendo? Mas há 2.000 anos, não é há 2.000 anos, quantos milhões de anos que nós estamos? No planeta Terra, antes de Jesus vir, tinha alguém? Tinha. 5.000 anos antes de Jesus vir aqui, já tinha gente. Ele foi crucificado há 2.000 anos. Os maus já estavam aí esperando ele para fritar. Está vendo? Ele tem 7.000 anos que esse grupo de espíritos está debatendo aí. E agora vai fechar o ciclo. Os que entenderam a lei de Deus e estão vivendo, vão para o céu. Mas não é esse céu aéreo, não. Os que viveram aqui não roubam, não matam. Mas quando fala assim, não é matar de porrete, de tiro, de faca. Não, não. Quer ver? Hoje nós entendemos isso e vemos sujeitos aí que são verdadeiros assassinos. Tem mulheres aí que são criminosas. Ué, mas tem uns que falam, mas minha filha é uma santa, minha mulher é uma santa. Não é! Ela mata o marido de raiva, mata os filhos de raiva, porque ela não entende que é a criação de um filho. Não conhece o amor de Deus. O pai é outro idiota e o filho, atrasado espiritualmente, contraria a lei de Deus, que faz do pai um ídolo. O espírito evoluído, nós temos aqui espíritos, filhos aí que são mais evoluídos do que os pais. Agora o orgulho do pai é que não deixa o pai ver. Me respeita, mulher. Seu pai sabe o que está fazendo, não sabe não, senhor. O senhor está dando uma ordem errada. O orgulho dele não deixa a corrigenda do filho tomar conta. Então ele passa a ser um ídolo. Nós temos muito disso aí nos últimos tempos da LDV, que tiraram muito legionário do caminho certo. Você está seguindo na vida? Eu nunca pedi para ninguém me seguir. E quem me seguir é doido. Nós estamos falando aqui em seguir o Cristo. Porque nós seguimos homens. E o irmão Zaru veio mostrar ao legionário que aquele que segue homem está errado, tem que seguir o Criador. Então nós falamos dos ensinamentos dele. É um prazer tocar nisso com um grupo de espíritos que já entende isso. É um grupo que está na faculdade que eu posso dar matéria para eles entenderem e não o beabá.
do primário. Estamos falando aqui em coisas mais avançadas espiritualmente. Inclusive, que nesse fim do ciclo que está traçado aqui, está mostrando o que vai acontecer até o final do ciclo. Mas a maior parte baseada, não é esclarecida, baseada no que recebeu errado e uma parte certa. Ele diz a humanidade, né? Os médios diziam assim, na questão do ciclo, disse que de 1000 anos passará, 2000 não chegará. Não tem esse dizer? 1000 passará, 2000 não chegará. É o ciclo de 2000. E vai chegar aos 2000. Vão ficar aqui aqueles que se elegeram pelo seu esforço. Você roubava, deixou de roubar. Você era escravo do vício, venceu o vício. Agora você sabe por que você era viciado? Diante do Evangelho e dos esclarecimentos, eu vi que eu não era um viciado. Tem quanta gente sofrendo aí, quanta mulher boa sofrendo. Mas meu marido, ele bebe demais. Não é ele. É o obsessor. É o espírito que viveu aqui embaixo bebendo 40, 50 anos, desencarnou, o corpo foi para o cemitério, quem bebe é o espírito, não é a garganta, não. A garganta está lá, já esfriou, apodreceu. É o espírito que continua com vontade, encostou naquele besta e bebe pela garganta dele, faz a descrifuria e contraria a mulher. A mulher não entende isso. Se ela soubesse, ela pedia a Jesus: Senhor, tira esse espírito que está fazendo isso com meu marido. Ele não pode deixar esse exemplo ruim para os filhos dele. Eu vi outro dia, ele foi chamar a atenção do mais velho, com 16 anos, que não tinha moral. A moral é a beleza da vida, e ele não tinha moral para chamar a atenção do filho. Que o filho chegou em casa 2 horas da manhã bêbado, e ele falou assim: por quem você aprendeu isso? Ele disse: o senhor anda bêbado, safado. Falou com o pai: é isso, nós precisamos ter moral para chamar a atenção. Tem muita mãe que não tem moral para chamar a atenção do filho, da filha. Não ensina a filha o que é a vida. Tem moça aí que casa para desgraçar o sujeito. O cara não sabe tomar um café, não sabe fazer um chá. Mas só vai comer no restaurante. O marido tem recurso para isso. E a beleza da vida é o trabalho. Você não ensina sua filha a trabalhar, seu filho a trabalhar? Você já pensou você dormir o dia todo? Mas Deus nos emprestou esse corpo para caminhar para Ele. Ele, que é Deus, não para de trabalhar 1 minuto, 1 segundo. O irmão Zaruto provou. Se ele parar 1 segundo, nós todos morremos. Cadê o ar? Fica aí sem o ar para ver. E nós não, nós queremos sombra, água fresca, e agora nem é mais sapato do bico lá, não. É esse chinelão, Raider, mais não sei o que é folgado. Vamos entender o que é a vida, o que é o mundo, o que é Deus. Vamos aprender a amar. Então, nós viemos avisar o grupo: quem não for esclarecido, não tiver encarnação suficiente, porque já teve religião aí que diz que o mundo ia acabar em 1975. Essa testemunha de Jeová disse que ia acabar, e o mundo não acabou. E ele ficou com cara de tacho. E os fiéis ainda continuam aí, ó, acreditando. O mundo não acaba. Diante de um esclarecimento desse, deixado por Jesus, através dos seus instrumentos, a ignorância vai acabar. Você passa a ser esclarecido, é menos um ignorante. Então os ignorantes vão sair daqui. Deus está aqui no Evangelho. Se você não conhece o Evangelho, pega em casa e lê. Na casa de meu Pai, Jesus falando com a gente. Na casa de meu Pai, do Deus total, há muitas moradas. Quer dizer, tem muitos mundos, muitas escolas. Você não aprendeu desse, não? Vai para aquelas. Então você vai expulso para um mundo mais atrasado para aprender a caminhar para quem te criou, que é Deus. Nós temos que prestar conta com Ele. Por isso que eu não dou ouvido. Mulher, não dou ouvido. Amigo, não dou ouvido.
pai nem mãe. Não, não. Segue lá e deixa eu andar, ué. Eu vim no mundo e disse, não sou robô. Tem pai aí que não quer deixar o filho evoluir. Você vai fazer o que eu quero. Por que vai fazer o que você quer? Ele não é robô. Ele tem que caminhar com os pés dele. Ué, cai, levanta, levanta, cai, erra, acerta, até aprender o que é Deus. Ninguém acerta sem errar. Ninguém levanta sem cair. Dá liberdade do espírito de fazer isso, para encontrar o Criador. Está não querendo dar. Está vendo? Não está tudo errado. Aquilo que eu falei ontem sobre o amor, você ama? Não. É o amor do homem. Mas isso eu vejo o amor também aí no pasto. Sei. Uma vaca de primeira cria é um bicho. Nós somos racionais. Ela é irracional, ela não pensa. Veio o bezerrinho, se você chegar ali assim, ela te mata no chifre. Para defender o filho. Tá vendo? Isso não é amor, é amor de bicho. Tem pai que faz isso. Tem pai burro aí que está sofrendo, porque o filho é perdido, ele não ensinou ele a trabalhar, o filho só está fazendo dívida. E nós está chegando na hora de pagar, já está quebrando, está ficando na miséria, tentando pagar dívida de filho explorador, de safado, vagabundo, alimentando vagabundo. Isso é amor? Isso é alimentar a ociosidade. Ele vai prestar conta diante do tribunal. Está vendo o que é o amor de Deus? É isso. Está aqui dentro do Evangelho e nós começamos a nossa prece aqui de São Francisco de Assis, que é esse Espírito iluminado. Nós começamos pedindo o quê? Está lá. Que eu ame sem desejar ser amado. Mas toda mãe, todo pai quer que o filho fale, mas mãe é boazinha, pai é bonzinho. Quando chamaram Jesus de bom, ele disse, bom, aqui nesse plano, só tem um, que é o Pai que está no céu. Toda pessoa que se ajuda aqui embaixo da mão é a primeira que pisar. O bicho homem é aquele que suja no prato e come. Você é bom enquanto tiver, dando o que ele quer. O dia que você cortar, você não presta mais. Tá vendo? Então, seguindo do espírito experimentado como Francisco de Assis, você que eu ame sem desejar ser amado, que eu ajude esse espírito a viver o tempo que tiver dentro da matéria, 50, 60, 80 anos, como Deus quer, que ele vai prestar conta diante de Deus do que Deus quer dele, para que o criou, e não de mim. Eu vou entrar lá como um que tirou ele do caminho, que usou ignorante. Então, onde é que a gente já viu isso? É por isso que esse grupo ficava 10, 12 horas ouvindo o irmão Zaru falar, não tinha vontade de ir no banheiro, não tinha fome, porque ele estava com fome espiritual. Isso que nós falávamos decorado no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Quer dizer, essa orientação para o meu espírito, esse alimento para o meu espírito. Então o espírito está alimentado. Que conosco, nós vamos entendendo e sentimos essa maravilha. Não, eu vou. Eu sei o que eu recebo, eu sei como é que eu estava, a situação que eu estava, eu sei como é que eu em casa andava. Minha mulher era nervosa, eu falava uma coisa, ela não concordava. Hoje, eu também era outro besta, porque eu não sabia como é que falava, eu era bruto. Aí eu fui aprendendo, hoje eu chego macio, e ela acabou violenta, ela também vem macia. Ah, está chegando em casa, é o conhecimento que nós não sabemos viver, pai. Não tivemos, nós aprendemos, as religiões ensinam a gente a rezar. Porque quanto mais ignorante for o fiel, mais eles têm de dinheiro. Então, gente, nós estamos avisando que o que está aqui dentro, que Jesus mostrou, já dissemos, o apavorado vai sofrer mais. Porque se você espera, você alcança. Agora, se você desespera, você não entende. Você sai de Deus, você não espera mais nada dele. O que espera, diz, a esperança é a última que morre. Ele espera. Não, tem um Deus justo, bom. Eu não estou entendendo, mas isso tem um fim, mas não vai continuar assim.
que é o que vai acontecer agora. Vem o fim do ciclo. Os espíritos que estiverem preparados vão entender o Apocalipse. O que não tiver, Apocalipse significa revelação do que vai acontecer até o ano 2000. Então, você não vai, feito o testemunho de Jeová, pegou a joia depois, vendeu. Acabou com tudo, vendeu, deu o pastor. Não, você continua a sua vida. Tem um céu, isso aqui vai passar a condição de um céu. O céu é um mundo que não tem mais parasita, não tem mais preguiçoso, não tem mais linguarudo. Todo linguarudo vai para o mundo atrasado e nasce mudo. Por isso que nasce mudo, ele bateu com a língua nos dentes, não sabia que Deus deu essa porcaria completando os órgãos do corpo para levar alegria aos outros. Ele só traz lágrimas, só burrice, só calúnia, só tristeza. Então, esse céu vai ser isso, ninguém mais mata. Não tem mais vício, não tem mais dinheiro, porque todos aprenderam que o que nós temos na mão é emprestado por Deus temporariamente. Quando chegar do lado de lá, ele vai pedir a prestação, fazer a prestação de conta. Ah, você está vindo de onde? Estou vindo da terra. Ah, que beleza. Você viveu lá quantos anos? Viveu 80 anos. Tudo bem. Sua situação lá embaixo era boa para o mundo financeira? Ih, tá, o banco lá ficou. O que você fez de bem? Qual foi a lágrima que você enxugou? Aí ele baixa a cabeça. Porque era escravo do dinheiro, não enxugava ninguém. Então, olha aí. É uma prova. Ele agora vai voltar pobre, foi rico, vai voltar pobre para comer da... Isso é a lei de Deus, velho. Aí você vai entendendo isso, fazendo o que Deus quer e vai desprendendo dessas coisas. Como o sexo. Existe sexo no espírito? Não tem. Ué, mas como é que é? Ela é minha mulher, eu sou homem. Pois é. Ela veio mulher dessa vez. Mas da vez passada ela foi o homem. Agora ela veio. Por isso que ela ficou viúva. Ficou viúva não, ficou largada. Do marido com 7 filhos passando fome. Tem explicação isso? Eu vou lá contar o pregador lá, ele pode dar jeito, não pode, só Deus. É dívida, você tem que pagar, reencarnou para isso. Da outra vez, você foi quem largou, agora você tem que ser largado com 7 filhos passando fome. Pimenta no olho dos outros é refresco, passa no seu para ver se é bom. A lei divina é justa. E a maior parte só fala o que não presta, não quer aceitar. Ele acha melhor chegar lá no padre, e mais não sei quem, no pastor, porque ele perdoa e manda ele para o céu, só se for da boca da onça. Não! Aqui, esse mundo que nós vivemos é o inferno. Aqui se faz, aqui se paga. Não tem inferno de fogo. Irmão Zarujo, ele acabou com essa mentirada, com essa patifaria. O Espírito, nós não podemos deixar de falar que é uma verdade. É uma verdade. Conhecemos, sabemos como foram formadas as religiões. Por isso que estamos falando, essa daí é a verdadeira, porque foi Jesus que trouxe. Estamos religando aquilo que foi desligado pelo homem. Organizações humanas, religiões. Agora essa foi Jesus que trouxe. E agora ele está mostrando o que vai acontecer no final do ciclo. Ninguém vai apavorar. É se preparar, procurando conhecer e procurar, se você não é cega espiritualmente, os que estão aqui são aqueles que Jesus falou. Veja quem tem olhos de ver, olhos espirituais. Não é olho material, não. De enxergar essas coisas, tirando no Evangelho a parte essencial, tira o véu da letra, para encontrar o amor do Cristo. Esse Espírito encontrou isso e disse, é um negócio. Você sabe que eu lembrei de ver? Que eu já estava desanimado. Nós estamos vendo como é que está aí fora. Mundo religioso, que eu falei, é só dinheiro. Você chega na política, os políticos, os grauzões que vão lá para cima, mentindo a gente no comício e tudo, que eles vão para lá defender a gente,
vão desgraçar a gente. Olha lá, quanto chefe político que vai para lá para roubar, para desgraçar mais o povo. E de cada golpe infeliz. Autoridades, homens intelectuais. Ora, então, como é que é? Um analfabeto, eu vou dar valor ao analfabeto e deixar o intelectual, um doutor, mas esse povo lá só tem analfabeto. É o João da Enxada, é a dona Mariquinha, lavadeira de roupa, analfabeta, não sabe voar, eles não sabem nem falar, eles falam donde, uma, pro mod. Pois é isso que Deus quer. Ele mandou que sumisse os doutores safados, dizendo para quem entende, vai para as estradas, vai para os atalhos, vai para a rua, chama os coxos, os estrupiados, que os convidados não foram ditos. Os doutorão, que entendem, que sabem ler, tudo não foram. São safados. Foram esses espíritos, João Ninguém, Maria Ninguém, já são espíritos de uma luz fora do comum, que na hora de reencarnar nesse fim de ciclo, o mentor espiritual chegou e disse: você quer ir com cultura? Deus me livre. Você quer ir com a posição de mando na mão? Deus me livre. Você quer ir com dinheiro? Pior ainda. Você quer ir bonito? Deus não faz, não. Ele quer vir feio, beiçudo, caolho. Não quer que ninguém gosta dele. Ele quer que Jesus goste dele, porque dessa vez ele está vivendo o que prometeu do outro lado. O que adianta você vir para aqui com dinheiro e chegar do lado de lá? Não fez nada que presta, vai voltar para repetir a prova. Então, é uma coisa dessa que a gente fica. Esse grupo abala de longe e vem, não vem. O que está ali traçado, que estou explicando, é o que Jesus está explicando. Ele pega o capítulo ou o versículo e troca miudinho e encontra a solução disso, é isso. Então, para chegarmos agora em 95, a nossa vida vai mudar. Só um cego não viu ainda. Vocês não notaram que de julho para cá, essa região, a geada andou por aqui também. Mas, de julho para cá, nós já notamos uma diferença grande no tempo. Vocês viram que o calor aumentou de uma coisa? Por quê? Porque vem aí o efeito traçado por ele, o efeito estufa. Esse período de transição, o calor vai a 55, talvez a 60 graus. Bem poucos vão aguentar. São vidas que já vão ser ceifadas para o abismo. Não é só vidas que já alcançou o hominal, não. Nós temos no vegetal. Tem muita planta que não está aguentando, tem muito animal que não está aguentando. Já são vidas ceifadas, vai para lá, você não vai continuar aqui. Aqui vai ser o mundo que as vidas separadas por aqui são essas que têm condição. Tá vendo? Então, a gente explica isso. Agora, para isso, nós vamos ter uma série de testes para ver quem está com Cristo. Você não apavora. Está traçado. Isso tudo vem agora. Vamos ser provados pelo irmão Zaru. Não é 3 dias, não. 3 noites, que são 3 dias que não são dias. Dia e noite, quer dizer, noite que não acende luz nenhuma. Você está preparado para passar 3 noites desse jeito? Como é que você vai fazer com seu filhinho que está mamando? Hein? Eu sei que só pensa em comer, você não vai achar para comida. Como é que vai ser? Você vai acender o fogão de gás, ele não acende, porque não acende luz nenhuma. Como é que você vai fazer? Isso é apavorar o povo? Não, isso é esclarecer os que têm condições de passar por isso. Porque os outros, queiram ou não queiram, sem desesperar, blasfemar, Deus está pouco ligando, é um grupo de bicho. É um processo de evolução, ele tem que passar por isso. A cana também tem que passar. Ela pensa que ela fica bonitinha lá na torceira, não, ela tem que passar no jeito, ser espremida para poder ajudar a gente a tomar café, comer doce. Nós também temos que ser exprimidos para aprender a ser útil no mundo.
a pensar melhor. O espírito só evolui no sofrimento, na dor. No bem bom ninguém evolui. A gente só dá valor ao que tem depois que perde. Você é contra seu pai, você é contra sua mãe, mas depois que ela morre, você fala, se papai tivesse aqui, eu não estava sofrendo. Ah, você só deu valor depois que perdeu? Por que antes você não deu valor? Olha que nem que clareia. O rezador não entende isso. Ele só fica rezando. E a única coisa que ele fala é o seguinte, não adianta rezar mais não, porque quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, que vai aparecer a vida toda. Até você se esclarecer, saber o porquê que está acontecendo isso com você. Só legião. Ninguém, verdade só tem uma.